Boa tarde. Chove torrencialmente aqui em São Paulo. Uma chuva aí que faz o clima ficar mais estranho, né, gente? Já tá meio obscura a situação. Na hora que começa a chover assim torrencialmente, parece que aumenta a angústia, né? O clima lá fora interfere na emoção aqui dentro, né? Você fica angustiada, a gente vai lendo as notícias que estão aumentando os casos de pessoas contaminadas e indo para o hospital e vai. Nossa, a gente volta a respirar, né? A gente fala, treina a respiração de novo, Estela, uau. Mas enfim, estamos de volta aqui com a coach Rabino Iacabala, um dos programas mais vistos nessa quarentena não, né? Nessa pandemia, vamos dizer assim. E infelizmente o tema hoje não é um dos mais alto astral, assim, né? O tema acho que está combinando bastante com o clima lá fora. Vamos falar de um tema muito pertinente, infelizmente, né? Ninguém casa para se separar, eu sempre falo isso. Falo isso como alguém que separou e sentiu na pele o luto que é. O Rabino acabou de entrar aqui, eu vou trazê-lo para a gente debater um pouquinho esse tema, trazer a perspectiva da Cabala, do judaísmo. Afinal de contas, o judaísmo, ele entende o divórcio, né? Então, oi Sandrinha, oi Dorinha, Daiane, hello gente, bem-vindos, saudades de vocês. I'm here, tá certo, Rabino? Só para lembrar, antes de eu pôr o Rabino aqui, que 8h30 em ponto, no meu Facebook, no meu YouTube, não aqui no Instagram, no meu Facebook, no meu YouTube, foi transferido de segunda para hoje o meu programa super querido, que eu amo de paixão fazer esse programa, Memórias que Inspiram, Histórias que Educam, e hoje eu vou trazer a história do Ricardo Couto, jornalista e escritor que tem, assim, uma história de vida muito maluca, gente, muito emocionante. Então, convido todos vocês para esse programa mais tarde, 8h30 da noite. Cansou de seriado, já não tem mais o que assistir de seriado, não quer ver notícias, conecta no meu Facebook, no meu YouTube. Vai ser gostoso, emocionante, um passeio pelo tempo, inspirando todos nós. E agora tem alguém interested, tá divorciado falando inglês. Vamos ver, gente. Por o Rabino aqui. Vai ter que traduzir por o Google Translator. Então vamos lá. Olá, Rabino! Boa tarde, nós somos live. Estamos no live. Eu vejo todo dia a live do Rabino, gente. Rabino está, assim, bem vivo nas redes sociais. Adoro os teus programinhas matinais, aquela mensagem de 10 minutinhos. Hoje falou sobre inveja, né? Hoje foi sobre Isso. inveja. Acompanhe o Rabino, gente, que é uma inspiração diária, uma pílula diária de inspiração todo dia de manhã. Rabino, sabe o que minha mãe fala, Rabino? Que ela adora quando o Rabino faz assim, ó, para ler. O Frank também. Então Porque já virou assim, sua marca. vai Sua fazer assim. marca. Ok, vamos tentar melhorar. Não, já é marca registrada, Rabino. Bem-vindo, obrigada por continuar comigo aí no programa, a Coach Rabino e a Cabala, um programa que realmente faz a diferença para as pessoas. Eu recebo muitos feedbacks positivos quando a gente termina, e ele é muito assistido depois também, que a gente faz essa live. Então, muito obrigada, Rabino, pelo seu tempo, pela sua disposição e sabedoria compartilhada aqui com a gente. E Agradeço a hoje, honra. Isso. E a paciência. paciência, eu podia ficar 3 horas na live com o Rabino. É rápida demais, mas estava falando que está chovendo lá fora, né? Essa chuva traz uma angústia e o tema de hoje não é um dos temas mais alegres. Mas eu vou primeiro começar trazendo uma estatística, né, real. Houve um aumento no número de divórcios durante a pandemia, né? Um número que já era alto, hoje é uma coisa muito comum, infelizmente ou felizmente, né? A gente vai falar sobre isso aqui. E acho que é importante a gente entender espiritualmente o que significa o divórcio. E também eu quero compartilhar, antes da gente começar, Rabino, um acontecimento que eu passei no dia do meu gueto. O gueto, gente, é a cerimônia
que se faz no dia do divórcio, né? Que o Rabino vai explicar direitinho aqui pra gente já já. Então, tem toda uma cerimônia que você não entende nada, é muito pesado, sabe? Mesmo se você tem uma boa relação com o ex-marido na hora que você está separando, é tudo muito estranho, é pesado. E eu estava na sala de espera para ser chamada para dentro da sala, para esse gueto, para o meu divórcio, e eu estava muito tensa. É assim, é uma sensação horrível mesmo. E eu fiz meu gueto, meu divórcio na sinagoga da Mekor Haim, né? E lá tem o Rabino Dish, a quem eu muito respeito. E ele passou por aquela sala naquele momento, Rabino, olhou para mim e falou Mazal Tov. Mazal Tov? Eu não entendi. Eu olhei para o Rabino, como assim ele está me falando? Como assim, Rabino? Ele percebeu a mudança na minha expressão, né? E eu, por que Mazal Tov? Mazal Tov é uma coisa quando você diz para alguém, quando ela faz aniversário, quando ela casa, quando nasce um bebê, quando tem bar mitzvah, né? Ele falou, porque é um recomeço. Mazal Tov, que você tenha uma boa sorte. Alguém perguntou, sim, estou casada há 3 anos e meio. Quem fez meu casamento foi o Rabino Gurari, uma coisa assim da qual me orgulho muito. Casei com o Frank, que está aqui assistindo junto. Então, Rabino, eu queria começar, a gente vai falar espiritualmente do divórcio e comportalmente, vamos falar do comportamento também, né? O que o judaísmo entende como comportamentos ou situações que podem levar ao divórcio, que são aceitas como motivos para o divórcio, o limite disso. Mas, primeiramente, queria entender espiritualmente, pela Cabala, o que significa o divórcio, a separação? Uau! Agora, em primeiro lugar, eu acho que o tempo que nós temos hoje disponível para nós é pouco para responder essas perguntas, que cada um realmente merece 1 hora. Mas vamos fazer o melhor que nós podemos e, se o tempo não vai dar, vamos pedir uma extensão depois. Mas, de qualquer maneira, é o seguinte. Devo confessar que, apesar que eu sempre trabalhei em volta do rabinato, nunca presenciei um get. Nunca. Casamentos demais. Já fiz vários casamentos, mas get, não somente que não fiz nenhum, nunca participei num get. E o motivo... Não perdeu nada, Rabino. Não perdi nada. Okay. E o motivo é o seguinte. Eu acho que antes de falar sobre get, sobre divórcio, e o motivo que nós temos tantos divórcios hoje, e por que a pandemia do Covid piorou a situação, não é que aumentou o divórcio. É principalmente destacou como que todo o nosso estabelecimento de casamento está errado. O divórcio significa não que as pessoas viveram bem para 20 anos, era 1000 maravilhas. E de repente, um dia decidiram que eles vão mudar porque vale a pena tentar uma nova opção. As coisas normalmente não são assim. Já faz tempo que o assunto não estava funcionando, o assunto que estou me referindo ao casamento, não é um casamento feliz, aguentaram para N motivos. Pressão da sociedade, várias pessoas falaram que até o altar chora quando se faz um divórcio, por isso tem que aguentar, as coisas vão melhorar, ele vai melhorar, ela vai melhorar, ela é imatura, todas as conversas que nós conhecemos, por isso, para passar todas essas fases que acabamos de falar, podemos contar 20 anos, desde o casamento até que o assunto se resolve, e quando o casal chega no ano 40 ou 45, é um bom tempo juntando com midlife crisis, que já tem o que culpar, isso aqui é midlife, chegar nesse momento, por isso decidiram agora fazer. Na realidade, o casamento não funciona. E se nós vamos analisar isso bem e pensar bem e ser real com nós vamos entender algo fundamental que é básico na nossa conversa. Se pega a estatística nos Estados Unidos, mais de 50% dos casamentos terminam em divórcio.
Mais de 50%. No Brasil, não conheço a estatística, não sei até quando ela realmente é pontual nesse sentido. Mas nos Estados Unidos, podemos contar, é mais de 50%. Agora, isso não é para dizer que os 50% que ficam juntos significa que eles estão casados. Ou seja, talvez estão casados pelo documento, mas no espírito já se divorciaram faz tempo. No último tempo aqui que eu ouvi falar no Brasil, até tem uma moda, ou seja, continua casado, mas cada um mora separado. Ou seja, existem todas essas opções novas que as pessoas até consideram modernas, onde que as pessoas somos casadas, ou seja, ele paga toda a despesa que é necessária. De vez em quando vão num casamento junto, agora não são inimigos, são amigos, mas de marido e mulher, de um casal, não tem nada a ver. Mas são casados. Isso já faz parte do segundo 50%. O que realmente está acontecendo e por que não está funcionando. Depois vamos poder chegar a entender a psicologia da Cabala sobre o Get, se nós podemos chamar, e será, qual que tem que ser a nossa atitude? Será que aquilo que foi mencionado da Rabino Dishi, Mazal Tov, ou seja, Rabino Dishi não precisa da minha concordância, ele é um ótimo Rabino, eu tenho o máximo de respeito por ele, mas a mensagem que ele quis te passar com esse Mazal Tov, o que ele quis te falar naquela hora, ou talvez aquelas pessoas que acham que isso aqui é a pior calamidade, talvez eles também tenham um ponto de vista segundo a halakha, a lei judaica. Ou talvez há casos onde que é mais alto e há casos onde que é triste. Ou seja, que provavelmente é a resposta de um típico rabino. Às vezes é assim, às vezes é assim. Por isso está todo mundo certo. Tá certo. Seguindo aquela ideia daquele rabino que entrou... Rabino, só para trazer o dado que o Rabino perguntou, no Brasil, 1 a cada 3 casamentos termina em divórcio. Essa é a estatística no Brasil. Pelo menos está bem melhor do que nos Estados Unidos. Mas eu acredito que no Brasil exista muito mais pessoas vivendo essa situação, a segunda situação do casamento, porém casados, porém separados, na realidade, aqui no Brasil muito mais, porque o brasileiro, ele é muito gentil, ele tem medo daquela... O americano já é mais individualista, ele se resolve mais fácil, né? O brasileiro, ele tem essa personalidade de não querer parecer ruim, Então, acho que, apesar da estatística no Brasil parecer menor, eu acho que tem muito mais casamentos... casamentos não reais, né, acontecendo por aqui. Mas vamos continuar, Rabino. Agora, se nós somos de acordo com tudo que falamos até agora vamos começar a se aprofundar da Cabala, porque essa estatística não é uma estatística da Cabala. Agora vamos ver o que se espera de nós. Infelizmente, hoje, nós somos influenciados pela moda, pelo aquilo que está escrito em todos os jornais, livros e revistas, o que nossos vizinhos falam, o que está in, hoje nem se fala mais in style, aquilo que está in, a pessoa tem que ser in, tem que ser na moda, tá certo? O que está in hoje? In hoje é exatamente o que nós falamos, que um casamento, na hora que casa, as pessoas sabem e já pensam, olha, se não vai dar certo, a gente muda. Juntando com o fato que hoje as pessoas vivem mais, isso é interessante, porque antigamente a idade média de um homem era 60, 65 anos. Quando o cara chegou a 50 anos, ele pensou, vou me divorciar da minha esposa para pegar mais um para 10 anos, não vale a pena. Ou seja, pessoas terminaram. Hoje, a expectativa da vida é 90, 100 anos, assim que as pessoas acham. Por isso, ele está com 50, ele acha, vamos fazer... The next try, o próximo tentativa, por que não? E ela também, ou seja, quando fala ele e ela, vocês vão me perdoar que a maioria das vezes eu vou culpar o ele. Mas isso, depois vamos tirar e dizer que eu não estou agora entrando no mérito ou na estatística, quem que é mais culpado. Eu estou olhando em geral. Agora, se nós vamos olhar o que o nosso redor hoje está nos ensinando, e depois entra mais um assunto que isso é super, super importante. A nossa geração, quando eu falo a nossa, são pessoas de 50 para cima que estão casando seus filhos agora.
uma grande parte já estão produtos dessas novas ideias, onde que o casamento deles também não era grande coisa. Ou seja, os filhos já cresceram num ambiente onde que já perceberam o que é a dificuldade de casamento. Nem eles acreditam. Quando deseja para eles no casamento mais alto, que o bom Deus te ajuda, que você fique com essa esposa até 120 anos, ele pensa, será? Será que isso é possível? Nos Estados Unidos, um amigo meu, ele fez um tipo de seminário, tinha 50 pessoas que acabaram de casar, e perguntou para eles, quantos de vocês realmente acreditam que vocês vão conseguir ficar com esse casamento até 120? Uma pessoa levantou a mão, eu espero. Ou seja, as pessoas hoje, é um horror mesmo, porque as pessoas hoje já estão acostumadas que isso é a norma. Mas qual que é a fonte desse problema? A fonte é o seguinte. Hoje as pessoas vão, logo quando tem uma dificuldade de casamento, vamos ver um terapeuta especial do casamento. Marriage counselor. Alguém que é especialista. Esse especialista escuta toda a história, mas no fim se resume numa coisa só. Não estou satisfeito desse casamento. Nós vamos evitar para ir todos os tipos de dificuldades que pode ter. Vamos logo naquilo que se chama no Yiddish, no tachlis. Na finalidade. Eu não estou realizado. Eu esperei mais. Mas, ok. Isso significa que já fomos 5 vezes em conjunto. Cada um ouviu o que o outro, o marido ouviu o que a esposa falar. E tinha que ouvir sem interromper, porque na frente do analista tem que ficar quieto. No fim, já sabemos a história. Depois, analista, psicólogo, não o coach, eu estou falando psicólogo. Fala, olha, eu tenho para vocês agora a sugestão. E a sugestão é o seguinte, cada um de vocês agora tem lição de casa. Voltam para casa e, em primeiro lugar, anotam cada um quais que são os 10 assuntos mais importantes para você. Número 10, aquele que é de máxima importância. Número 1, aquele que tem menos importância. É importante, tudo é importante na vida. Mas não é tão importante. Quando vocês vão ter essas listas prontas, depois cada um de vocês vai fazer uma outra lista. O que realmente ele está oferecendo para seu parceiro? O que o marido está oferecendo para a esposa? O que a esposa está oferecendo para o marido? E depois volta para... Não mostra, Deus nos livre esses papéis para ninguém ser na minha presença, porque eu tenho que administrar isso. Isso é um assunto profundo que precisa ser administrado pelo psicoanalista. Ok. Voltam junto e começam a analisar esses papéis. O marido fala, uau, isso é número 10 para você? Eu ia dar para isso número 4. Mas eu te falei tantas vezes, você não escuta quando te fala que esse assunto é importante para mim. Vou fazer chuva. Depois assim começa a preparar as notas e tem um ótimo plano. Voltam para casa. Tenta colocar esse plano na prática. Cada dia ele pega o papel antes de começar seu dia. Ele olha, como que estou no número 10? Estou bem? Ótimo. Número 9. Ele vai fazer a lista. E daquilo que eu tenho que dar para minha esposa, estou dando agora o que é importante, está resolvido. Provavelmente a paz vai aumentar, vai melhorar, porque eles vão ser tão ocupados com esses papéis, com essas listas, verificando, não vão ter tempo para brigar. Isso vai ser o fim. Mas se mudou alguma coisa, absolutamente não. Por quê? O que está errado com isso? Faz muito sentido. E eu te digo o seguinte, se entra numa livraria sobre casamento, isso é o plano. Talvez eu exagerei um pouco nessas listas, mas não é bem por aí. O que está errado com isso? No fim, é um ótimo negócio. É um ótimo negócio. Porque o marido entra no casamento só pensando de si. Ele ama sua esposa, porque sua esposa pode fazer muita coisa para ele. Muito. Pode satisfazer ele em vários sentidos. Ela é o máximo. O que chama o máximo? Vai ser no máximo no sentido de fazer ele se sentir bem. Ela entra no casamento também mais ou menos com a mesma ideia. Por isso nós temos um bom geschäft. Eu vou abrir um pouco dos meus interesses que eu ia fazer se tivesse eu sozinho. Eu vou fazer muita coisa para você, vou te sustentar, vou trazer dinheiro, vamos fazer viagens junto, mas isso tem uma condição. Você vai me dar
Isso, e tem até número 10. Ela tem o mesmo assunto. E por isso eles se amam profundamente. Aqui tem um amor profundo, porque realmente os interesses se casaram e é ótimo. Isso funciona há alguns anos, porque tem excitement, tem interesse, tem a juventude. Não vou me prolongar em todos os detalhes que são entendidos, mas quando o cara chega até 40 anos, ele começa a ver, não sei se foi um bom negócio que eu fiz, porque afinal das contas tudo mudou. Mudou o seguinte, ela ficou com mais idade, ela não é igual como que ela era, não se compara uma menina de 18 ou 20 anos com uma mulher de 45 anos, é diferente. Eu mudei, eu tenho outras necessidades hoje, e ela tem outras, não está mais casando. E do outro lado, a exigência dela está ficando cada dia mais, porque ela está se sentindo muito mais segura, ela acha que eu sou dependente dela. Por isso, começa o problema. Essa lista... Rabino, desculpa, eu preciso interromper. Eu preciso falar pontuar duas coisinhas aqui nesse discurso do Rabino. Primeiro, a chegada dos filhos, que causa um impacto muito grande na vida do casal. Né? É uma mudança que muitas vezes eles não estão preparados para absorver. Né? A vida muda, a dinâmica da vida muda, muitas vezes o foco da mulher se transforma, vai todo para o filho, né? Tem essa questão. E tem uma questão, Rabino, que realmente, trabalhando com pessoas todos esses anos, as pessoas mudam. E o relacionamento precisa mudar junto. As pessoas mudam, elas vão vivenciando coisas na vida, vão passando por experiências que mudam. Essas experiências mudam as pessoas, né? A essência é a mesma, a personalidade não muda, mas as prioridades mudam, as coisas que são importantes para as pessoas mudam. E se o casamento não é ressignificado no mesmo ritmo, ele vai causando um distanciamento. Eu acho que a mudança é um fator sem dúvida. Real. Agora, muito bem. Juntando isso, eu quero só colocar aqui mais um fenômeno que fortalece, nos prova que essa forma que nós pensamos hoje é uma forma muito correta. Se um dos lados, vamos dizer o seguinte, se o marido ele fica doente, e fica realmente doente, tanto faz se é uma doença física, ou uma doença emocional, ou qualquer outro problema, onde que a esposa tem que realmente aguentar agora. Antigamente, isso não existia. Aqui tinha uma pessoa em São Paulo muito conhecida, não vou mencionar o nome dela, que provavelmente tem muitos dos nossos ouvintes que vão lembrar dele, que a esposa, ela ficou super doente. Mudou para os Estados Unidos e ela entrou tipo de um hospital para pessoas da Alzheimer e junto com várias outras doenças. Diariamente, ele fez questão, era um de grandes negócios, ele fez questão de preparar o café da manhã dela e ir tomar café com ela. Ela, nessa altura, nem sabia mais quem que ele era. Não reagiu para a presença dele. Mas ele fez questão, todos os dias, de ir tomar café com ela. Os filhos viram que o pai, o esforço que está fazendo, eles falam, pai, tá certo isso aqui. Ela nem sabe quem que você é mais. Por que você está fazendo isso? Ela talvez não sabe, mas eu sei. O casamento era íntimo. Aguentaram em todas as situações. Hoje, a grande chance é, olha, não adianta. Ele não está me dando aquilo que precisa, ela não está me dando aquilo que precisa. Tchau, até logo. E por quê? Não tem verdadeiro commitment. Ou seja, destruímos todo o conceito de casamento. Casamento não é um take deal, não é para receber. O que eu vou ganhar disso? Muitas vezes ouve isso aqui, quando tem problema, o que eu estou ganhando desse casamento? É uma pergunta terrível, terrível. O casamento nunca foi feito para receber. Isso, obviamente, as pessoas recebem. Ninguém está discutindo que um casamento é benéfico para todo mundo. Mas o conceito de casamento é um commitment. É se entregar para... Compromisso, gente. Commitment, compromisso. Compromisso verdadeiro de amar profundamente e poder amar mesmo quando você não recebe aquilo que você imaginou.
valorizar tudo que você está recebendo, achando que é o máximo. Você tem que ver a tua esposa como a mais perfeita e mais bonita no mundo. Você tem que ser dedicado alma e corpo para ela, sem pensar se eu estou me dando bem ou se a esposa, se ela está se dando bem. Isso é algo que hoje, quando se fala isso aqui, sabe que as pessoas vão falar, olha, esse rabino, ele é bem ultrapassado. Isso não existe hoje. Mas se isso não vai existir, nós vamos entrar nos problemas sérios se nós não já entramos. Ou seja, isso é o básico. Mas eu vou te dar uma chance para explicar melhor aquilo que eu falei, porque aqui tem agora um discurso comprido. Peraí, Rabino, vamos só situar a nossa live. Porque eu nunca eu tenho a intenção de fazer uma apologia ao divórcio, né? Eu comecei a live aqui antes do Rabino entrar falando, ninguém casa para separar. Na verdade, apesar da pessoa já não ter uma expectativa muito positiva, né, na durabilidade do casamento, ninguém casa para separar. Mas o casamento, em dado momento, pode se tornar algo muito tóxico, muito prejudicial, que realmente seja necessário o divórcio. Eu acho importante, assim, a gente não fazer a apologia ao divórcio, né? Nós entendemos que o casamento é um trabalho muito duro, um trabalho que cada um realmente precisa se dedicar a ele. Por outro lado, eu até tinha anotado já essa pergunta aqui, existe um limite que, inclusive, é reconhecido pelo judaísmo, porque tem religiões que não reconhecem o divórcio, né? Então, eu acho importante falar agora, Rabino, por que o judaísmo legitima o divórcio, né? O divórcio, ele é legitimado pelo judaísmo. Existem situações em que o judaísmo fala, ok, precisa separar. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho, o Rabino falasse um pouquinho disso. Qual é o limite? Eu entendo que hoje as pessoas estão se separando por motivos muito fúteis e que não encaram de frente, né, aquela relação como algo que precisa ser trabalhado. Por outro lado, existe essa legitimização do judaísmo. Então, de onde vem essa possibilidade, pelo olhar da Cabala, pelo olhar do judaísmo, né? Por que o divórcio é possível? E o que acontece nos mundos espirituais quando acontece o divórcio? Ok. Ou seja, essa pergunta vai ser um pouquinho difícil eu responder bem por motivo. Para entender o mecanismo do divórcio, é importante ainda enfatizar e esclarecer bem o que é a instituição do casamento. Temos que entender bem o casamento, depois, mas já que o tempo está indo, vamos passar um minutinho para o divórcio. Há casos que a lei exige um divórcio. Agora vamos partir pelo um princípio básico. Cada um de nós tem o direito e dever de ser feliz na sua vida. Isso é básico. E o que nós vamos agora apenas explicar uma regra que aparentemente ela é simples, mas ela é fundamental. Jamais que se pode falar para um casamento que não está funcionando quando tem um motivo forte por que não está funcionando. Ou seja, o rabino que está ouvindo sobre esse divórcio, ele tem que ter o conhecimento, o equilíbrio e a paciência e a profundidade para entender cada caso diferente. Mas vamos pegar um extremo. Um casal que estão vivendo e o marido, de novo, estou olhando o marido, mas vamos devagar, o marido, ele é abusivo. Ele, cada 60 dias, ele entra em casa e tem uma quebra de pratos que tem, quebra cadeira, joga coisas, criança se assusta, e a mulher não somente que ele está sofrendo um dia em cada 60 dias, os outros 59 dias, ela também está com medo quando que vai chegar esses dias e ele vai perder o controle. Ou seja, ele é ou o marido que é um viciado, ele é um drogado, ou qualquer outro tipo de vício, onde que por mais que a esposa fala para ele, olha, você não está bem, você tem que se tratar, e ele fica gritando, você não vai me falar o que tem que fazer, eu sou dono da minha vida, você vai aguentar. Quando chega a situações dessas, obviamente eu estou indo no caso extremo, onde que as crianças não têm futuro nesse casamento. Então, vão sofrer.
e a esposa realmente é uma vítima numa situação dessa. Ou pode ser casos muito mais simples, ou seja, o cara perde o controle, ele fala o que não deve falar, ele usa palavrões, insulta, abaixa a moral, assim diante, coisas assim, onde que ela não suporta isso aqui. E por mais que ela tentou corrigir ele, não adianta, porque ele não escuta, e ainda isso eu estou dando casos extremos. Obviamente, cada caso é diferente. Num caso assim, é obrigado a ela receber um get, um divórcio. Senão, esse assunto vai terminar muito pior do que o get. Ou seja, o divórcio é considerado na Kabbalah como amputação de um dos órgãos principais do corpo da pessoa. Porque marido e mulher, quando casam, se fundem para ser um corpo só, uma alma e um corpo, segundo a Kabbalah. Mas mesmo quando um corpo só, de vez em quando, tem que tirar uma parte para salvar o outro. Tá certo? Agora, isso, se tem dor envolvido, sim. Mas cada pessoa de bom senso vai falar, olha, isso é necessário. Agora, pelo menos, ela ou ele vão conseguir encontrar a sua felicidade que é devido a ele. Que nem se fala aqui do Brasil, será que eu não mereço, gosto das palavras, não mereço ser feliz? Sim, cada um merece ser feliz. E dentro de um casamento onde que tem abuso, onde que tem discussões e brigas, de uma maneira descontrolada, é necessário ter um get, e o get, na certa forma, é um alívio. Pelo menos, cada um vai poder seguir sua vida e se dar bem. O que é difícil? Sim. Desculpa. Eu acho que é importante, já que a gente está falando dos casos extremos, né? E o Rabino está trazendo a questão da comunicação abusiva, do abuso emocional, psicológico, físico, que muitas vezes acontece do outro lado também. Tem mulheres que cometem abuso, né, com seus respectivos maridos. Isso não é, uma exclusividade masculina, né? Tem mulheres que têm esse perfil também. Eu acho que também existe o casamento, quando o Rabino fala não está funcionando, ele não está funcionando em algumas áreas. E tem aquele momento em que o casal perde totalmente a comunicação. Não existe comunicação. Cada um vive sua vida. A gente falou um pouquinho no começo, né? O Rabino citou esse caso. Aquele momento que já não existe mais relação íntima entre o casal, né? É visto também pelo judaísmo como algo importante no casamento, né? Ele faz parte do casamento. E também já não se... como é que fala? Já um ignora o outro, já não faz diferença. Ninguém briga mais, já não tem mais briga. Simplesmente ignora a existência do outro. Como é que fala isso? Meu marido está me ajudando aqui do meu lado, gente. Quando já... Como é que fala? Já me fugiu a palavra. Perdeu o interesse. Já ignora um ao outro. Isso, indiferença. É isso, essa palavra que eu queria achar. Quando já tem indiferença um com o outro. Também é um caso muito extremo, não, Rabino? Pelo olhar do judaísmo. É uma outra forma de abuso. Tá certo? É um abuso mais controlado, mas abuso o que é? Nós não vamos sair fora que isso é um abuso. Agora, muito bom. Muito bom. Isso eu vou aproveitar alguns minutos, apesar que não é bem o nosso assunto de hoje. Isso é fundamental no judaísmo, que eu vejo isso aqui como algo errado, quando chega no ponto que se decide de fazer um get, um divórcio. Normalmente isso é acompanhado pela muito mais agonia do que é o necessário. O que significa? Todos os parentes que eles amam o casal começam a tentar dar as suas opiniões, o que deveria ser feito. Eles não concordam com a ideia. Apesar que eles sabem muito pouco sobre o assunto e menos ainda que eles conhecem a lei. Por isso, mais sobre isso, cada um tem a sua opinião. Depois, provavelmente, vão dar algumas ideias para um desses casais, ou para lá para a mulher não aceita esse get, ou vão falar para o marido, você não vai dar o get, e depois vai para a justiça, depois vai uma briga, envolve as crianças, e começa um transtorno terrível, totalmente desnecessário. Por quê? Na hora que decidiu que o get é o certo para ambos, e isso que Deus está querendo. Por que Deus
mandou esse casal, ou deixou esse casal casar, e depois, 20 anos depois, ninguém sabe. Aqui ninguém de nós conhece os caminhos de Deus. Mas uma coisa se percebe: se a lei diz que hoje, ou nessa hora, nesses dias, é bom, nessa situação da vida é bom o divórcio, é indicado, é necessário, é para fazer aquele sistema mais fácil e apoiado por todo mundo, sem causar transtornos, principalmente para as crianças que não conseguem viver nessa briga, e cada um dos pais tenta explicar para os filhos por que esse divórcio é necessário ou não necessário. Isso é terrível, terrível. As crianças têm que ter tanto pai e mãe, isso tem que continuar da melhor maneira possível e feito tudo no espírito da terra. Isso, apesar que isso não está muito ligado com o nosso assunto, mas eu já estou mencionando, já que nós Mas é entramos... importante. Ele é importante, mas, Rabino, eu quero colar aqui no que o Rabino está falando. Era uma pergunta que já estava anotada aqui e alguém trouxe a pergunta, né? Que o Rabino está falando, ninguém sabe a conta de Deus, né? Por que ele decidiu que ia casar e agora decidiu que tem que divorciar, né? Ninguém sabe essa conta. Como é que fica o conceito da alma gêmea, né? Porque você casa, encontrei minha alma gêmea. Aí você separa, casa de novo e você sente que essa é a sua alma gêmea. Então, só rapidamente, também não é o foco central, né? Porque eu quero falar um pouquinho mais focado no divórcio em si, mas como é que funciona essa questão? Nós temos mais de uma alma gêmea? Existe alma gêmea ou realmente já ficou banalizado esse conceito de alma gêmea? A única maneira de explicar isso aqui é entrar na questão das reencarnações. Tá certo? Ou seja, muitas vezes essas almas já tiveram alguma ligação na encarnação passada, não terminaram algum assunto que tinha que ser continuado agora. O segundo casamento também pode ser uma continuação de uma reencarnação antiga que tem que ter sequência. Só pessoas que mexem nessa área, que entendem o assunto de Gilgulim, encontramos, Gilgulim significa reencarnações, eles conseguem explicar melhor como que esse plano se encaixa como alma gêmea, que é tudo nós, aqui para nós uma continuação de muito, a gente vê somente uma parte do quebra-cabeça, por isso é difícil responder a pergunta. Mas se pega no contexto geral, sim. Existe uma alma gêmea que tem que seguir esse assunto, e cada um complementa o outro. Mas isso é um assunto complexo, prefiro que isso deixamos para uma oportunidade, como poder falar sobre reencarnações. Voltamos agora. Eu apenas respondi a pergunta, apesar que não entrei nos detalhes, mas isso explica um pouco o Mazal Tov de Rabino Dish. Ou seja, o que ele quis te falar naquela hora? Ele quis falar o seguinte: não fica com esse down, com esse espírito que tem aqui, que aparece tipo no cemitério, onde está todo mundo de cabeça baixa, achando que o pior aconteceu. Isso é um plano de Deus, vocês fizeram tudo o que vocês deveriam fazer. Na hora que vocês decidiram para fazer o divórcio, isso foi autorizado por pessoas que entendem a Allahá, que acharam que isso que é indicado. Vocês fizeram o certo, cada um segue a sua vida e dá um novo início e continua fazendo tudo o que é necessário para iluminar e melhorar o nosso mundo. Isso que ele quis te falar com aquele Mazal Tov, se eu me permito explicar as palavras dele. Mas voltando agora para o assunto, ou seja, o que nós vimos até agora? Que a nossa organização, o estabelecimento, melhor dizendo, do casamento, de uma certa forma, foi alterado tanto que ele está quase destruído. Quase destruído. Entre as pessoas que acham que casamento não é uma boa ideia, existe uma porcentagem que nem estão a fim de tentar. Por que casar hoje? Tem tantas outras opções, não vou entrar em todas elas, mas tem tantas outras opções. Mas mesmo aqueles que casam, tá certo, 50% é divórcio. Os outros 50%, tá certo, nós nem sabemos como que eles são, não tem uma estatística boa. Mas tudo que nós ouvimos, temos uma certa ideia. Ou seja, hoje, a situação está tão tumultuada, juntando com as diferenças que as pessoas passam durante o decorrer da sua vida, passando pelo aquilo que a mídia e nossos vizinhos e todo o mundo grande está nos oferecendo informações, significa um assunto hoje que virou quase moda. Infelizmente. O cara troca o carro dele cada 5 anos e troca a mulher dele cada 20 anos. Mudou, não é mais o que é. Tá certo? Por isso, se nós não vamos entrar e começar
educar, se educar, educar nossos jovens. O que é o casamento? O que significa um casamento feliz? E como que isso é rico, como que isso é benéfico, como que isso aqui é infinito, como isso não tem aquela dependência matemática, o que eu estou ganhando, o que está ganhando, muito além daquilo. Isso tudo é perante o verdadeiro conceito de casamento é besteira. Mas, Se não, Rabino, eu acho que o problema, já que o Rabino está falando, né, do que antecede o divórcio, eu acho que a gente tem que começar do começo, então. O problema não é o casamento como instituição, que as pessoas já estão confusas. O problema é a escolha. Quando as pessoas vão escolher quem casar, com quem casar, o que elas levam em consideração nessa escolha? O que eu vejo acontecer na geração hoje, Rabino, é que as pessoas, por toda essa influência que sofrem de redes sociais, de opinião dos outros, de exigências da sociedade, elas acabam não sabendo quem elas são, o que elas gostam, o que é importante para elas. E quando elas vão escolher um parceiro ou uma parceira, acabam levando em conta talvez a beleza, talvez o networking, talvez a conta bancária, muitas vezes a popularidade, ou muitas vezes o fato da pessoa ser quieta não vai me incomodar, essa não vai ser chata, esse não vai ser chato. As pessoas, para mim, o problema está muito mais na maturidade que as pessoas não têm na hora de escolher o outro, as famílias que pressionam, você já está com quase 30, vai casar, você quer ter filhos, hoje pode ter filhos mais tarde, então a pressão demora para começar um pouco mais, ou a pessoa quer fazer uma carreira, mas eu acho que existe realmente uma grande dificuldade das pessoas na hora delas escolherem com quem casar. Tanto que a gente vê muitas vezes o segundo casamento, escolhas completamente diferentes da primeira, ou muitas vezes opostas, né? É a minha colocação. É uma ótima colocação. Ou seja, resumimos aonde que Kabbalah entra no assunto. O que a Kabbalah ajuda? Fala para a pessoa quem que ele é, o que se espera dele, não tem free ride aqui, quais que são as suas responsabilidades, usando aquelas palavras conhecidas, qual que é Chovat HaAdam Bolmo, o que nós devemos para o mundo. Aqui a gente não começa aqui com aquele que nos Estados Unidos chamado o free ride, vamos pegar assim uma carona de graça. Aqui não, aqui tudo tem conta, as pessoas têm que ser educadas diferente, com outros valores. E já que o tempo está indo, e eu não vou poder terminar esse assunto hoje, eu vou pedir depois uma extension um certo dia, mas tem uma história que eu realmente gostaria de esclarecer aqui, para entender o casamento, que eu acho que isso é tão fundamental para nós. Temos 18 minutos ainda, Rabino, estamos tranquilos. Estamos tranquilos, ok. O Talmud faz uma pergunta, qual que é o motivo legítimo para divorciar a esposa? Pergunta o Talmud. Qual o motivo? É motivo para divorciar? É uma pergunta que cada um de nós hoje pode fazer essa pergunta. Qual que é o bom motivo? Encontramos três opiniões. O Bet Shammai, conhecido muito no Talmud, Bet Shammai era gente muito séria, muito rígido, linha dura, como se diz. Diz Bet Shammai o seguinte: você tem direito a divorciar a esposa se o comportamento dela foi inadequado. De novo, eu estou falando marido e mulher, mas pode ser caso contrário também. Mas, sim. Tudo que a gente fala é para os dois lados. Se o comportamento dela foi promíscuo, por exemplo, ela não está se comportando, está se tratando de casos, por exemplo, de adultério, coisas assim, isso é, diz-me chamar o red line. Aqui não tem perdoar, não tem de aguentar. Significa que ela não está contigo, ela não é leal. Rabino, paga a quantia que precisa e divorcia. Se livra dela porque você não pode ficar com ela. Todos nós concordamos que isso é um belo motivo. Mas, o Bet Shammai fala, verifica bem. Não fica ouvindo o que as pessoas falam, fofocas, verifica. Mas se após verificar, você averigou que isso aqui é a situação, o divórcio é legítimo. Depois vem a opinião do Bet Hillel. Bet Hillel diz não. Se ela estragou tua comida, ou seja,
o steak saiu queimado, o arroz não está funcionando. Isso é o motivo. E Betty, ela explica o que ela quis, não que isso aconteceu. Ela faz isso de propósito. O que ele quis dizer? É uma mulher, é uma esposa que não está a fim de agradar o marido. Ele usa a expressão, estragou a comida, mas ela quer dizer, ela faz tudo para deixar ele de cabisbaixo, triste e nervoso. O que ela pode fazer para demonstrar? O reverso é a mesma raciocínio, gente. Que o marido não cozinha, porque o Rabino está falando no feminino, né? Dando exemplo de Beit Hillel com uma mulher cozinhando. Mas pode ser uma outra ação do marido em relação à mulher que não seja cozinhar. Não sei qual exemplo que a Torá traria, não sei. Ou seja, ele é super bagunceiro. E ele bagunça a casa, e apesar que ele acabou agora de colocar tudo no seu lugar, ele vai do propósito bagunça e fala assim que eu quero a casa bagunçada. Se não está satisfeito, pode sair, mas vai ser a casa bagunçada. Tipo de exemplo, faz tudo para desagradar ela. Tudo bem, isso também podemos entender, é muito difícil para viver com uma pessoa que faz tudo para te desagradar. Depois vem o Rebbe Akiva. Rebbe Akiva é conhecido no Talmud, o homem de paz, o homem do máximo do amor. O Talmud questiona quem que é uma pessoa rica. Cada um dá uma outra opinião. Diz Rebbe Akiva, quem tem uma mulher que se comporta bem, bom comportamento, ele é o homem mais rico que tem no mundo. Mas o que Rebbe Akiva diz sobre divórcio? Se você encontrou alguém que é mais bonita do que a tua esposa, tchau, até logo. Você pode se divorciar da tua esposa. E ninguém entende uma colocação assim. O que é isso? Isso aparece as leis de Sodoma e Gomorra. Encontrou alguém que é mais bonito que a esposa, você vai divorciar ela? Ela fez tudo para te agradar, trabalha para você, cuida da casa, ela é uma pessoa excelente. Mas só o fato que você encontrou alguém mais bonito que ela, isso é motivo para divorciar a tua esposa. Ninguém entende, principalmente quando sabemos que amar o teu próximo é a base da Torá. Quem falou isso aqui? Conhecido, Rebbe Akiva. É um homem de amor. Rebbe Akiva voltou da sua yeshiva com 24 mil alunos. E ele foi para a praça principal da cidade e uma mulher se aproximou para ele. O que ele falou para os alunos? Os alunos queriam tirar ele, uma velhinha está chegando para ver o grande mestre, está empurrando todo mundo para ir ver o grande mestre. Queriam empurrar, ele falou, deixa ela. Tudo que eu tenho, que vocês têm, é dela. Em mérito dela. Isso é respeito que Rebbe Akiva tinha para sua esposa. E ele é aquele que fala de você quando você... Ou seja, entendemos que aqui o Talmud está tratando de um outro assunto. O Talmud não está tratando do casamento, do divórcio, está tratando do casamento. E os nossos sábios estão querendo nos explicar o que é um casamento. Divórcio não começa no escritório do rabino ou no escritório do psicólogo do analista. Divórcio começa quando estou em casa ainda, quando cada um começa a ir, que eles falaram antes, numa direção diferente. Quando cada um começa a ir para uma direção diferente, quando tem outros interesses, ninguém se preocupa com outra, cada um ignora outra, tem negligência, aqui tem tudo. Aqui começa a dificuldade. E Bet Shammai diz o seguinte, qual que é a prova que havia já divórcio espiritual entre eles? Obviamente, se ela encontrou alguém diferente, ou ela encontrou uma outra pessoa, já tem outros interesses, uau, aqui já estão divorciados. O que falta no documento? Pai faz o documento porque considera-se casal divorciado. O Bet Hillel fala uma outra coisa. Se alguém recebeu comida estragada, o que se chama comida estragada? Se a mulher se dedicou para te preparar comida, ela fez o melhor que ela poderia. Ela está tentando o máximo de te agradar. E você não percebe isso. Você está cheio de críticas. Aqui o steak saiu um pouco queimado. Aqui é isso, aqui é aquilo. Você está cheio de críticas, não aguenta. Apesar do esforço dela, você já está divorciado. Você já está fora. Você não está vendo
a virtude dela, você não está vendo a dedicação dela, ou ela não está vendo a dedicação dele, como que ele se esforça, tanto aquilo que ele faz. Vocês não estão se entendendo de uma forma muito, muito séria. Quando ela se esforça para te fazer comida, você fala que ela estragou. Se entende aquilo como estrago? Quando ela cuida da casa, faz o melhor que ela pode para não te faltar nada e você ainda critica e se chama daquilo do estrago, você não presta. Divórcio. Reb Akiva diz mais uma coisa, isso é tão fundamental, que é emocional. Se você está casado com uma esposa, e principalmente ainda teve filhos com ela, com uma família, e você é capaz de encontrar alguém mais bonita do que a tua esposa, você está fora. A tua visão, a tua esposa tem que ser a mulher mais bonita, mais perfeita, melhor que tem no mundo. E mesmo se você tem uma falha, você deveria ver aquela falha como uma virtude. Se você ama, da mesma forma como nós amamos nossos filhos, vamos lá para ouvir o professor falar alguma coisa, a gente fala assim, o professor não entende nada. Ele não sabe a grandeza que nosso filho é um craque, ele realmente entende. Ele não tem paciência de ouvir o professor repetir tantas vezes, por isso ele apronta. Mas porque ele é muito inteligente. Ou seja, a gente vê a virtude na sua, mas nós não percebemos a fala. Diz Reb Akiva o seguinte, casamento significa que as pessoas se tornam um. Se tornam de tal forma que eles não veem defeito no outro. Eles não criticam o outro de uma forma que estragou a comida. Porque eles são com aquela abundância de amor, de afeto. De querer dar, não receber. Ele está preocupado com o que está recebendo. Nem interessa para ele. O assunto dele é fornecer amor incondicional. Aqui vem a palavra. Isso é a maturidade que é necessária no casamento. Quando assim, os casamentos, durante o decorrer do ano, eles ficam cada vez melhor e melhor. Se eu tenho mais alguns minutos, eu vou continuar o discurso, senão eu vou para ele. Tem mais alguns minutos? Eu acho, Rabino, porque eu estou muito emocionada com as colocações do Rabino. As pessoas estão comentando aqui nessa direção também, de muita emoção. O que eu acho, Rabino, é que nos dias de hoje, para você, tudo que o Rabino falou pode ser levado muito rapidamente a uma banalização. Então, ele faz bagunça, então já pode separar. Mas eu acho que é importante entender a profundidade desses exemplos e dessas falas de Bet Shammai, Bet Hillel, Rabi Akiva, porque eles estão falando realmente da perda do amor que vem de valorizar a outra pessoa. E eu volto para... A gente pode voltar para outras lives que fizemos. Hoje, no mundo em que se não tem autoestima, onde você tem... as pessoas não têm autoestima, elas acabam buscando do lado de fora alguém que alimente essa autoestima dela e ficam confusas e têm essas fraquezas de não conseguirem se ver felizes na vida delas. Então, eu acho que tem que... Só para fechar num nível que merece todo esse raciocínio e exemplos de Rabi Akiva, Shammai, Hillel, é importante entender que a gente não está falando de queimar a comida, está falando do comportamento, do sentimento que a pessoa teve, com a capacidade que ela teve de fazer aquilo, né? Então, acho que só para não deixar esses exemplos ficarem Sem num dúvida. nível medíocre. Agora temos que trazer aquilo para a nossa realidade, sem dúvida nenhuma. Agora, qual que é a nossa realidade? Que quando entramos no casamento, tá certo? A gente não precisa buscar comparar as nossas esposas para... Essa comparação é desnecessária. O nosso lar tem que ter bastante conteúdo, que a comparação é desnecessária. E a crítica, obviamente pode ter crítica. Não estou falando que tudo tem que ser mil maravilhas. Mas depende muito do nível da crítica. Crítica é uma coisa complicada, concordo. Tem que ser administrada de uma forma correta. E uma crítica feita com amor, ela acaba sendo alguma coisa benéfica. Mas quando é feito com desgosto, aquilo é um divórcio. E hoje, a nossa crítica, muita dessa crítica é onde se usa palavras. Não tantas palavras, o conceito é: você é muito menos daquilo que eu imaginei. Você me decepcionou.
Eu achei que você é o máximo, estou vendo que você é um zero esquerdo. Tá certo. Eu pensei que posso. Pensei que Deixa posso eu falar contar. uma coisa, Rabino. É o seguinte, faltam 5 minutos. Eu não sei se o meu Instagram vai permitir terminar, alongar, passar 1 hora, porque para algumas pessoas ele está permitindo passar 1 hora. Se não está permitindo, eu quero deixar aqui um recado formal de que nós vamos voltar no tema. Semana que vem nós vamos falar sobre raiva, que é um tema muito importante, principalmente nesse final de ano com pandemia. Eu acho que é importante. Depois a gente pode entrar nesse tema um pouquinho de reencarnação e falar sobre essas coisas de alma e trazer isso para o divórcio. Então, se o Instagram cortar a gente volta no tema mais para frente. Se ele deixar a gente ficar mais um pouquinho, porque às 8h30 eu tenho uma outra live no meu Facebook e YouTube com o Ricardo Couto no programa Memórias que Inspiram, Histórias que Educam. Então, vamos ver o que acontece aqui. Senão, a gente já se despede e vai ter uma próxima oportunidade para a gente voltar nesse tema com uma outra abordagem. Certo. Vamos tentar, vamos ver onde dá. Pode continuar. Voltaremos para o nosso assunto, o seguinte. O que isso tem a ver com Cabal? Aparentemente, são assuntos básicos que nós falamos e todos nós concordamos e todos nós entendemos que temos que mudar um pouco nosso foco sobre casamento, entender o processo do casamento melhor, também oferecer divórcio quando é necessário. Essa opção existe, diferente das outras religiões onde isso é considerado um pecado, para nós não, é uma opção. Se olharmos na Bíblia, nós vamos ver que o casamento quase que não está escrito, mas divórcio está escrito. É interessante, ou seja, divórcio é uma opção, obviamente, dentro de certas condições que nós vimos, mas mesmo assim, o nosso plano sempre devemos trabalhar para ter um casamento bom, eficaz, alegre, onde que ambos os parceiros se sentem bem. Isso é o nosso objetivo. Agora, para fazer isso aqui, realmente temos que começar a exigir de nós um outro tipo de approach, totalmente diferente que está no nosso redor, que não é fácil. Mas essa mudança, em algum lugar, vai ter que ser feita. E, de uma certa forma, eu já estou ouvindo, em muitos lugares, o início de uma revolta contra aquilo que está acontecendo hoje. Porque as pessoas já estão tão decepcionadas com o que está acontecendo, que as pessoas estão começando a entender que essas opções que existem hoje, essa forma de analisar, já estão começando entre os jovens. Já pensar um pouco diferente, porque eles veem que isso aqui tem uma certa inércia aqui, que está nos levando para um caminho sem retorno, que cada vez vai ficar pior. Ou seja, entusiasmo para casar hoje está ficando cada vez menos. As pessoas percebem, provavelmente, perdemos a arte de ver o que é casamento. Por isso, antigamente, uma pessoa casar, isso era o máximo. Qual menina que não quis casar? Isso não existia. Tá certo? Casamento é um evento tão feliz. Hoje, as coisas mudaram. Rabino, no meu reloginho não apareceu ainda, não sei, faltam 2 minutos. Mas, se não der para responder agora, que fique para a próxima. O Rabino mencionou algo muito curioso, que na Torá pouco se fala de casamento, mas muito se fala do gueto. E eu acho importante a gente falar sobre a importância do gueto, porque muitos casais se separam, fazem a separação no civil, mas não fazem o gueto. E acho que é por isso que eu fiz a primeira pergunta, na verdade, e acabou acontecendo de não responder, né? O judaísmo legitima a separação através de uma cerimônia e de um documento, que muitas pessoas não levam a sério muitas vezes. E aí eu queria saber o que isso implica na vida da pessoa, ela se separar e não ter feito o gueto, não ter resolvido a questão através dessa cerimônia judaica, que com certeza tem muita cabala ali dentro, porque tem muita coisa que não dá para entender. São tudo muito cheio de significados e detalhes. Parece um pouco voodoo. Mas não sei, parece, Rabino. Parece uma... Eu vou falar que foi uma experiência bizarra na minha vida, né? Porque abre a mão, joga o papel e levanta, e se sai alguma coisa errada,
e o nome tem que estar perfeitinho. Eu demorei 58 horas para o meu nome ser escrito lá, para casar, não que escreveu de qualquer jeito, mas para fazer esse documento do Goethe, né, muito cheio de detalhes. Então, a pergunta que ficou no ar aqui, não sei se vai dar para responder, é essa, né? A importância de se legitimar a separação através dessa cerimônia e do documento que o judaísmo oferece. Eu acho que tem muita cabala nessa resposta, né? Mas eu não sei. Tem mesmo, e realmente vale a pena se aprofundar um pouco, mas em termos gerais é o seguinte, aquilo que é chamado aqui no nosso país separação do corpus, que cada um mora em outro lugar, eles podem morar nos outros lugares por 20 anos, e segundo a lei judaica eles continuam casados. E se, por exemplo, a mulher vai casar com outro homem antes de receber aquele documento, isso é considerado adultério, porque ela é uma mulher casada. Rabino, o reloginho não apareceu, acho que eu vou conseguir ficar. Eu quero frisar que esse é o oposto da lei brasileira. A lei brasileira já te considera casado. Se você morar junto, pela lei, você já tem direitos e tudo mais. A mesma coisa, a lei brasileira, se você tem separação de corpos, você já pode ser considerado separado, mesmo sem fazer o divórcio físico no papel. O judaísmo não. Acho que é importante a gente falar isso, né? Porque o judaísmo não, tá certo? Por isso, uma mulher, por exemplo, se por algum motivo entrou numa discussão com o ex, por causa das situações financeiras, vamos dizer, que isso é muito comum, que o marido fala, olha, para eu te dar um get, eu quero X dinheiro. Se ele, por exemplo, tem um sogro riquíssimo, e isso é uma ideia que alguém deu para ele, olha, para dar esse get você deve exigir uma quantia de dinheiro, que afinal das contas é devido, porque estragou tua vida, não sei o que mais. Começa uma história inteira, e apesar que eles não estão morando juntos já faz 2 anos, 5 anos, nenhum deles realmente pode casar. Mas aqui tem uma grande diferença. Se ele, por algum motivo, arruma uma outra mulher, isso é uma situação. E nasce uma criança dessa nova união, tá certo? Obviamente, se a criança não tem, ou vamos chamar isso de uma descendência muito nobre, porque o pai ainda é casado com outra mulher, mas já que, segundo a lei, um homem pode ter mais do que uma mulher, segundo a lei, essa criança não é considerado o que nós temos tanto medo daquela palavra, mamzer ou bastardo. Agora, caso contrário, se a mulher, antes de um get, casa com uma pessoa onde que ela não tem um get legítimo, mesmo se ela tem um get que é de segunda categoria, vamos não entrar agora nos detalhes, mas não é cachê. Pelo amor de Deus, amigo, não faz isso comigo. Não. Por quê? Pula essa parte. Não, teu get, se foi feito pelo Kohaim, ela é obviamente bom. Ninguém fala, mas eu estou falando se alguém foi na casa dela, ele pegou, escreveu um documento e fala, isso para mim é um get. A mesma coisa. Esse get não tem validade porque ele não foi escrito conforme a lei, que existe N1 leis como escrever, e se ela tem contato com um outro marido, ou seja, um novo marido ou outro homem, e nasce uma criança, aquela criança é bastardo, e ela é considerada uma mulher adúltera. Por isso, deixar uma mulher sem get é terrível, é uma punição. Agora, isso causa muitas dificuldades. Ou seja, no Israel tinha aquele filme conhecido chamado O Get, onde que mostraram vários detalhes sobre isso, e é uma dificuldade até hoje, porque antigamente, quando a gente morava em Israel com o sistema do Bedin, dos rabinos que poderiam enforçar a lei, muitas vezes eles chamavam o marido e falavam, olha, você vai dar esse get, em certas circunstâncias, e no fim tiveram os meios como induzir uma situação dessa, tá certo? Hoje, nós não temos, por isso tudo tem que ser feito numa boa, e não sempre que uma boa funciona. E muitas vezes é o contrário. Eu já vi muitos casos aqui que a mulher decide que ela não vai receber o get. Tá certo? Agora, isso causa muitos transtornos. E depois... Tem uma pergunta, Rabino.
que eu preciso fazer. Porque meu papel aqui é responder o que as pessoas estão pensando e se perguntando em casa. Não necessariamente é um questionamento meu pessoal. Às vezes sim, às vezes não. Mas eu sou obrigada a levantar a questão. Por que ou existe alguma explicação pelo qual só o marido é que tem a obrigação de dar o gueto para a mulher e só dele para ela que é válido e só ela que sofre as consequências de não se ter um gueto? Por que não acontece espiritualmente isso do outro lado? Por que não é uma via de duas mãos? Porque realmente hoje o gueto é visto como uma ferramenta de vingança, como uma ferramenta de chantagem, em todos os sentidos, né? Desde financeiro até mesmo para guarda de filhos. E a mulher se vê refém do homem, muitas vezes, nessa situação. Gente, não foi meu caso, eu já estou deixando claro aqui, é uma pergunta que não tem nada a ver com minha história pessoal, eu estou fazendo em nome das pessoas que têm essas dúvidas. Ok, Rabino? Se puder responder, acho que pode ser. Olha, isso também merece uma explicação um pouco prolongada, mas para responder ela, vamos dizer, pelo menos a base. O get é uma continuação do casamento. No casamento a gente percebe a mesma coisa. Casamento judaico é o marido que dá o anel para a esposa e não ao contrário, tá certo? Não ao contrário. Agora poderia fazer a mesma pergunta. Por que ela tem que receber um anel e ele sai da roupa sem anel nenhum? Tá certo? Por que é assim? Depois, várias pessoas vão dar o jeito que ela vai dar para ele o anel depois escondido. Se isso que eles estão interessados. Mas pela lei, você não vai encontrar nenhum homem religioso andando com anel. Mas todas as esposas andam. Por quê? Tá certo? E depois, o que o marido fala para a mulher na hora do casamento? Harei at mekudeshet li. Você está consagrado a mim conforme a lei de Moisés e Israel. E por que ela não fala a mesma coisa? Você está consagrado a mim conforme... Não fala. Ela está consagrada a ele, ele é o dono do pedaço. Ou seja, ela é uma aquisição dele. Assim que funciona. Agora, já que começou assim, obviamente termina assim. Ou seja, a pergunta é, essa pergunta, por que não havia, dois lados aqui, ida e volta, isso é uma pergunta sobre toda a questão do sexo masculino e sexo feminino, como que está no judaísmo. Por isso vale uma live, Rabino, vou anotar aqui. Esse tema vale uma live nossa, Rabino, de 1h30. Agora que o Instagram eu já vi que ele me deixa mais tempo, a gente faz uma live de 1h30 só falando sobre essa questão da mulher e do homem no judaísmo. Mais para frente. Mas vamos encerrar então, Rabino. De qualquer forma, eu vou ter que encerrar, porque eu tenho que me preparar para outra live que acabou ficando para hoje. E acho que às vezes eu tenho um pouco até de medo de me estender muito também, porque o que era bom já começa a ficar na dúvida. Então, Rabino, só para encerrar, eu queria que realmente o Rabino falasse sobre essa legitimidade que o judaísmo dá espiritualmente. O Frank gostou muito, ele falou aqui, maravilhoso a comparação de amputar para salvar o resto do corpo. Realmente uma frase, uma ideia muito profunda, muito significativa, né? Então, se o Rabino pudesse finalizar realmente trazendo esse olhar do que representa o divórcio no judaísmo, só para a gente encerrar essa questão de nós casamos, viramos um corpo só e às vezes tem a necessidade de amputar o corpo, nós vamos, se Deus quiser, se aprofundar bastante sobre a questão do divórcio. O que isso significa? Mas o que devemos hoje deixar claro é o seguinte. Quando se fala em amputação de um órgão, isso tem uma desvantagem. Porque o aspecto que se dá é o seguinte. O marido é aquele corpo grande. A mulher é aquele uma perna que foi tirada. Uma coisa assim. Tipo aquela criação da mulher que veio de uma das costelas do Adão. Tá certo? Apesar que, segundo a Cabala, não é bem costela. A Cabala explica que do Pacífico eles foram criados como Siamese twins, não sei como se chama assim, gêmeos colados costas com costas. Tá certo? Siameses. Gêmeos siameses.
Isso, mas a ideia da amputação, nós não devemos pegar tanto como foi tirada uma parte. Devemos olhar como essa divisão, essa separação entre eles é para salvar o corpo inteiro. E quando se fala para salvar o corpo inteiro, é para salvar o marido também, ou a esposa também. Ambos vão ser salvos, porque essa opção não deu certo. Eles têm que olhar isso aqui como se libertar de uma situação que não está funcionando, porque já deu o que tinha que dar no sentido, o que poderia ser feito, foi feito, tá certo? Agora é a época que nem falou Rav Dishi Mazal Tov para começar uma nova época, que isso aqui. Agora, obviamente, isso é dito quando é necessário fazer esse corte, ou seja, alguém que entende, tem que guiar, tem que explicar, porque muitas vezes, e infelizmente hoje isso acontece demais, as pessoas partem para um divórcio com muita facilidade, justo porque hoje as pessoas não estão afim de abrir mão de conveniência ou abrir mão do seu ego. Por isso, qual o problema que tem? Divórcio. Todo mundo faz. Não tem mais vergonha. Olha, meus pais fizeram. Por que eu não vou fazer? Meus tios fizeram, os primos. Olha, cada segunda pessoa faz e se deram muito bem. E mesmo se não se deram bem, qual a diferença que faz? Pelo menos tiveram a chance. Ou seja, tem todas essas conversas. Por isso, quem realmente deve cuidar do assunto, ele tem que entender que aqui cabe. Aqui é o certo. Mas quando é o certo, isso tem que ser realizado. Ou seja, na realidade, temos aqui 3 opções, se nós olharmos. Opção número 1 é casar e viver estilo que nós vimos antes do Bet Hillel, Bet Shammai, Reb Akiva, que não é love at first glance, à primeira vista. Não é aquele love, porque aquela primeira vista, ela sai da primeira vista também. Aquilo que entra rápido, sai tão rápido. Não é aquele love que interessa. Aquele love que foi cultivado. Aquilo que realmente cada dia o amor cresceu. A dependência moral, a dependência emocional, cada vez foi se evoluindo mais e mais. Esse tipo de casamento é que é o ideal. Até quando que nós vamos conseguir isso aqui nos nossos dias? Com tudo que tem ido contra nós, realmente precisamos de uma grande bênção de Deus para isso funcionar. Sem dúvida, por isso se faz 7 bênçãos embaixo da roupa, porque realmente precisamos um bom apoio de Deus para isso funcionar contra tudo que está acontecendo. Mas isso é o ideal. Na prática, quando as pessoas casam, obviamente eles têm que se esforçar no máximo, mas se entra turbulência no casamento, obviamente, hoje eles têm que procurar ajuda. E as pessoas que têm que dar ajuda têm que tentar puxar ele pelo lado rico do casamento e mostrar para eles que a opção de divórcio existe. A pessoa sempre tem que saber. Por isso, se vocês escolhem para ficar junto, you do your best. Ou seja, agora é uma escolha de vocês. Se esforçam e mostrando e guiando para eles, realmente para dar importância para aquilo que merece ser importante. E as pessoas ganham maturidade. Muitas vezes já vimos que após então, ajuda e um apoio que vem, ou de um rabino que tem prática, ou de um coach que está realmente se entregando para fazer isso funcionar, as coisas funcionam. Mas há uma possibilidade que tem algum problema sério. E esse é o seguinte: um dos parceiros aqui está tendo dificuldades ou está hoje difícil e impossível para ele contar sem procurar ajuda, e ele não aceita, e com o tempo as coisas pioraram, e tem um casamento onde que tem um abuso, um casamento onde que às vezes reina o terror em casa, onde que cada um tem medo de entrar para casa, e depois veio o corona, onde que eles têm que ficar junto com esse terror. É isso de jeito nenhum. Se eu precisar aguentar ali 1h30 cada noite, aguenta. Por bem das crianças, vai ter ela na minha frente o dia inteiro. Se traste de uma pessoa aqui, de jeito nenhum. Por isso, acabou. Tá certo? Agora, isso é o que as pessoas hoje sentem. Por isso estamos tanto. Agora é a hora de realmente ver um rabino e começar a considerar um gueto para o bem da família. Senão, esse assunto pode terminar mal. Por isso, resumindo, cada caso é um caso. Mas, se nós vamos pegar o geral do assunto, que eu acho que é muito mais importante para nós hoje, é realmente ver que
A nossa forma hoje da sociedade grande, o que eles enxergam no casamento é pobreza. É pobreza. E por isso, a gente entra em toda essa conversa. A gente poderia subir um pouco e ver como que um casamento bom é bonito, é benéfico, enriquece as pessoas. Rabino, a gente tem uma live inteira sobre casamento. Se as pessoas se interessarem, a gente fez uma live, né, sobre casamento. E tem aqui no meu IGTV, tá gravada a nossa live sobre casamento. Então, quem se interessar em escutar o Rabino falando sobre o que é considerado um casamento feliz pela Cabala, tem uma live com o Rabino. Rabino, a gente vai ter que ir encerrando aqui. Você poderia ficar mais tempo. Semana que vem já vou me programar para ficar mais. Combinado. Eu tenho outro programa, até convido todo mundo, 8h30 da noite em ponto, meu programa Memórias que Inspiram, Histórias que Educam, um programa onde eu vou trazer hoje o jornalista e escritor Ricardo Couto, que vai contar a história dele, desde a infância, a família que veio lá do leste europeu, muita coisa que ele passou, um programa muito bonito que conta a história da vida das pessoas para inspirar a cada um de nós aqui, né? O Rabino pode até um dia participar desse programa, tenho certeza que tem uma história de infância muito bonita. E semana que vem, Rabino, se Deus quiser, estaremos aqui no mesmo horário, quarta-feira, falando sobre raiva, o olhar da raiva sobre a Cabala, né? Acho que raiva hoje é um sentimento comum e que também não vem sido levado tão a sério para ser tratado e que pode desencadear até desde um divórcio até muitas outras perdas na vida das pessoas, né? Então, muito obrigada, Rabina, foi fantástico mais uma vez. Muito obrigado e vamos em frente. E o bom Deus nos ilumina para poder melhorar o nosso mundo tão bonito. Temos só que enxergar a beleza. Ok, vamos em frente. Muita sorte na programação de hoje à noite. Obrigada, até semana que vem, gente. Obrigada, Rabino, até a próxima semana. Boa noite, obrigado, até logo. Vai ficar gravado aqui. E agora, gente, que eu não sei, tô com medo aqui de... Como é que guarda a live? Mudou, ficou novo o negócio. Como é que eu faço aqui? Então, mas como é que eu saio? Eu não sei, mas não tá sem...